Eu queria convidar agora, então, o professor Pedro Rubens, presidente do Conselho de Reitores das Universidades do Brasil, para falar um pouco para a gente também sobre esse tema. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar, então, o José, em nome de quem cumprimento toda a RNP, felicitando por esse momento, mas tantas coisas que vocês já vêm inovando no Brasil. E em nome da Cecília, né, a única mulher que está nesse painel, cumprimentar todas as mulheres e todos os meus colegas também de painel. O tema proposto, ele sugere de entrada uma série de perguntas. Veja, o papel das universidades na construção de um futuro inovador, a formação de profissionais para o futuro do trabalho. A gente chega, cansa de dizer, impossível decorar o tema. Então, de que trabalho estamos falando? Quando começa o futuro? Como fazer formação profissional para profissões que ainda não existem? Qual a nossa concepção de inovação? Quantos tipos de inovação precisamos considerar? Tecnológica, socioambiental, humanística? E antes de perguntarmos pelo papel das universidades, temos que questionar de que universidade estamos falando e qual a transformação que ela deve desencadear para ser uma universidade do século XXI. E aí, como os meus colegas que me antecederam já falaram bastante coisa, a gente tem um problema que também foi logo no início aqui, na abertura, que começou 2 vezes, mas ninguém viu, só viu uma, que é a questão das perguntas. Né? As perguntas, nós temos respostas para muitas perguntas. O problema é que as perguntas mudaram. E as respostas que nós temos, não sabemos o que fazer com elas. Então, recorri a uma mulher, poeta, Clarice Lispector, ele escreveu um livro de perguntas, afirmando: eu sou uma pergunta de certo. Uma pergunta que não deseja ser respondida, que também não se contenta com as respostas, porque acha tudo um tanto quanto relativo. Meus braços são por demais pequenos para o mundo que eu quero abraçar. Esse poema é uma profecia do que nós estamos vivendo e, em todo caso, dos nossos sentimentos. Então, eu não tenho nem como responder essas perguntas, portanto, eu vou comentar alguns temas que ajudam a gente a reformular nossas perguntas e partindo de um lugar de fala. Sou reitor de uma universidade católica, no Nordeste do Brasil, Universidade Católica de Pernambuco, no coração do Recife, cidade das rebeliões libertárias, também de poetas e de profetas, e tenho que voltar hoje, porque nós estamos na Semana de Direitos Humanos, que tem o nome de Dom Helder. Jesuíta, uma raça em extinção, mas que teve no Brasil desde o século XVI, mexendo com a educação. Por esse motivo, fomos expulsos 2 vezes por questões religiosas, e se estamos aqui até a próxima expulsão, é porque devemos ter alguma coisa ainda a fazer. E aí, o jesuíta fundador, Santo Inácio, dizia que a nossa função, nossa missão na educação é transformar as pessoas. E só elas podem transformar a sociedade e o mundo. Não é coincidência, mas convergência. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, foi por aí também. A gente tem que transformar as pessoas. E aí, uma universidade, como que ela transforma as pessoas? Ir atrás do conhecimento, essa pessoa transformada vai conseguir. Mas ser transformada aí é o X da questão. E como fazer que ela seja transformada no momento da universidade? Também aqui tenho que fazer um recorte nordestino, mas é importante saber que hoje, sou cearense, vivo em Pernambuco. Hoje nós temos um ministro da Educação que veio do Ceará, que é um dos estados de índices mais atrasados de educação. Ele não está aí só por cota, ele está porque mudou a educação do estado, Camilo Santana, e a primeira mulher do Brasil, uma pernambucana, a ocupar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, nós vivemos chances, momentos de inovação, né? Mas como que nós vamos falar desse tema e da universidade? Por um lado, a universidade sempre teve inovação. O problema é que a inovação do século XXI
ela traz uma rapidez muito grande e até a ideia de inovação muda. Então, nós não podemos simplesmente associar inovação a uma questão tecnológica, a tecnociência. Ela envolve, como já foi dito, uma questão humanitária e socioambiental, porque é uma questão de sobrevivência do planeta e a nossa sobrevivência também. E aí, o Papa Francisco traz algo que pode ser inspirador. Ele diz: não existem duas crises, uma social e outra ambiental. É uma só crise socioambiental. Então, ou a gente vai cuidar disso aí, ou então qualquer esforço nosso, qualquer formação nossa, vai ser fadada ao fracasso, porque essa questão não vai ser resolvida. E a criação desses ambientes de inovação na universidade não é propriamente uma escolha, né? É um estado de fato. Como fazer é que a gente vai ter que fazer muitas escolhas, né? O emprego reduz sua forma, mas existem muitas outras formas de trabalho. Aí, como redescobrir o mundo do trabalho e as novas formas de trabalho? Assim como a gente assiste também à precarização do trabalho e, sobretudo, da vida profissional. Então, por um lado, nós temos uma super demanda de empregabilidade e uma baixa qualificação para responder essas demandas. E o Brasil? Então, já que isso, de certa forma, é mundial, eu tinha vontade de chamar isso aqui: Brasil, mostra a tua cara e supera teu complexo de vira-lata. Chega. Porque nós temos pontos de partida que outros países não têm. E nós temos que partir daí. Uma coisa que nós temos como ponto de partida: a ideia de universidade. Universidade no Brasil é ensino, pesquisa e extensão. E agora vamos juntar a inovação. Não. A inovação tem que estar no ensino, tem que estar na pesquisa e tem que estar na inovação. A inovação social é indispensável para um país como o nosso, né? Então, a questão da inovação, ela perpassa e confirma o tripé da concepção da Universidade Brasileira. E veja, a gente é tão vira-lata que não vale, só tem essa concepção de universidade no mundo, só no Brasil. Se não funcionar aqui, não vai existir em lugar nenhum. Articulação, ensino, pesquisa e extensão. Outra invenção brasileira é que normalmente se tem público e privado polarizado. O Brasil inventou uma terceira via, esse nome não é bom, peraí, um terceiro setor da educação, que é aquele ao qual eu estou afiliado, as universidades comunitárias, numa lei de 2013. Então a gente existe há muito tempo, mas de lei de 2013 para cá. O que é isso? É uma instituição de direito privado e finalidade pública. Isso é invenção brasileira. É igual o feijão com arroz. É uma coisa misturada, ninguém sabe o que é, mas é gostoso quando come. Então, assim, Tasso Genro falou público não estatal. A gente tem há 10 anos essa lei, mas ela parece inoperante, e eu tenho que falar a partir daí. E, ao mesmo tempo, nós temos outra, aí a instituição que eu represento, e talvez eu seja, a minha missão principal vai ser fechar a porta dessa instituição, surgiu em 1966. É o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Só que depois disso, e as nossas associações dizem o que aconteceu, o Brasil teve que responder aleatoriamente a uma série de demandas. E respondeu. Bem ou mal, respondeu. E hoje nós temos uma série de associações. E a questão é, e aí com isso eu concluo, não é, com uma provocação. Nós temos as instituições de vários segmentos, né? Nós temos respostas diferentes às diversas situações brasileiras, no interior, nas capitais, nas periferias, mas nós temos uma urgência de uma sistematização dessas instituições de educação superior. Senão, a gente vai cair, já estamos, numa espécie de lobby permanente para poder encontrar o nosso lugar ao sol. Ou então, nós vamos sucumbir. Então, o que eu acho que nós precisamos fazer, e isso seria inovador, de certa forma, para poder, essa complexidade da sociedade do Brasil, essa extensão do Brasil, bem como as suas desigualdades históricas e estruturais, como o racismo, o feminicídio, o patriarcalismo, tem um monte de coisas que são estruturais e muito ruins
para a gente avançar. Nós precisamos de um sistema nacional de educação superior em que cada segmento possa entender o seu papel e que inovação ele pode trazer. Então, essa é a minha instigação. Assim como nós temos, como nós precisamos urgentemente de um sistema nacional de segurança pública, nós precisamos também de um sistema nacional de educação superior, porque senão nós vamos entrar num lobby e numa concorrência predadora e não cumprir a nossa função como um Estado federativo. Assim, já tem um sistema único de saúde, que a gente descobriu o valor na pandemia, na hora H, foi esse sistema que atuou. Não é? Depois foi criado um sistema nacional de cultura, e falta criar um sistema nacional de segurança pública e um sistema nacional de educação superior. Então, será que podemos dar esse passo de inovação aqui no Brasil? Não apenas incluir a inovação na educação superior, mas inovar o próprio conceito de universidade, o conceito de educação e de formação com real impacto socioambiental? Sabemos que o futuro do trabalho e da inovação depende de uma estreita colaboração entre universidades, empresas, governos e sociedade civil. A tríplice hélice hoje tem 4. Precisa incluir a sociedade civil e as novas gerações, as novas organizações da sociedade civil. Mas sem uma verdadeira política de Estado, uma política e sem um sistema nacional de educação superior, ficaremos à mercê do mercado predador e imediatista que vai descartar, na próxima oportunidade, aquilo que nós consideramos importante hoje. Ele compromete não somente o futuro do Brasil, mas o futuro da humanidade e, hoje, ameaçada na sua própria existência, no nosso próprio habitat. Nesse sentido, a inovação a serviço da humanização da humanidade é não apenas necessária, mas urgente. Vamos lá, mas não vamos perder a esperança, né? Eu acho muito interessante que o último testamento, um dos últimos testamentos do grande pedagogo e patrão desse país, foi transformar a esperança num verbo. É uma ação, é uma inovação. Vamos esperançar. Muito obrigado.